Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a nossa quarta-feira, nesta manhã. Vou deixar para a nossa meditação no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 10, no versículo 16 e no versículo 20, que vai dizer assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado, assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenou, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram o utensílio e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles. Porquanto Israel fizeram condenado, já não se seria mais convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas. Então Josué se levantou-se de madrugada e fez chegar Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. O 20 respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fez assim e assim, né? Louvado seja Deus por esta palavra, meus amados. Nós vimos aqui que o povo de Israel, ele perdeu a guerra para um pequeno exército. Mas o Senhor, ele falou com Josué. Josué ficou muito triste, muito abatido, muito angustiado. Josué, ele não compreendia, ele não entendia por quê. Por quê? Que o exército de Israel era maior do que o exército de Ai. E eles perderam. E eles só não perderam vidas, mas também eles fugiram da batalha. Porque se ele não tivesse fugido, todos tinham morrido ali no campo de batalha com o exército de Ai. Mas nós vimos aqui na palavra de Deus, por causa de um homem chamado Acã, ambicioso. A ambição dele fez o povo de Deus perder a batalha, mas não perdeu a guerra. E a Bíblia diz que Josué, vindo naquela situação de humilhação para o povo de Deus, ele rasgou suas vestes, olha só, ele rasgou as suas vestes, se prostrou na cinza de humilhação diante de Deus, com seu rosto prostrado, por causa de um hebreu, por causa de um homem chamado Acã. O seu coração era ambicioso, que se Deus tinha falado, tinha dado uma ordem, olha, não traga nada, não pegue nada dessa cidade. E aquele homem chamado Acã furtou e ainda levou para o meio do arraial, enterrou debaixo da sua tenda, como que Deus não estava vendo, não estava contemplando aquela ação daquele homem. E ele trouxe, como que fala a palavra, a derrota, trouxe a morte para o meio do arraial. Mas Deus, ele falou para Josué: ei, aí tem pecado, ei, aí tem algo estranho, tem coisas que não é do meu agrado. Israel pecou. Por causa de todos pagar o preço. Mas a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, mandou Josué se levantar. Ei, por que tu estás prostrado, homem? Levanta-te daí. Desce e vai orar. De madrugada chama o povo
E eu vou te mostrar. Aleluia. Nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Nada fica escondido dos olhos de Deus. Do homem pode estar escondido. Do homem pode estar palpado. Em 7 capas escondirei, mas diante dos olhos de Deus nada se esconde. E a Bíblia diz que Josué se levantou de madrugada, as suas tribos, chamou todas as tribos de Israel, e a tribo que caiu, a sorte, foi a tribo de Judá. Foi a tribo de Acã. E ele não poderia esconder o seu pecado diante de Deus, nem diante do povo de Israel. Ele teve que o quê? Confessar. Ele teve que falar o seu pecado, a sua desobediência, porque o sangue que foi derramado ali naquela batalha era culpa dele. Foi culpa de Acã por causa da sua ambição, dos seus olhos grandes, da sua inveja. E não só isso que Acã ele fazia no meio do arraial. Ele também espalhava a discórdia. Ele espalhava também ódio. Ele também espalhava maldade no meio do arraial, aquele homem. E todas as pessoas que elas são ambiciosas, elas têm o espírito de espalhar também ódio no coração das pessoas. Ela tem o espírito de espalhar discórdia no meio do arraial. Mas a Bíblia vai dizer que ele não podendo mais negar o seu pecado, a sua desobediência, ele falou para Josué: verdadeiramente eu pequei. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o povo de Israel, eu fui desobediente, por isso que o povo pereceu, pecou, errou. Ele errou, pecou diante dos olhos de Deus e diante do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus não deixou impune, não. A Bíblia diz que naquela época, quando havia esse tipo de pecado, este homem tinha que ser o que apredejado até a morte. E não só era ele, não. Era a família. Possa ver tanto que ele não só trouxe problema no meio do arraial, não. Ele trouxe também problema dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela. Todos pagaram preço por causa da desobediência de Acã. E todos, a Bíblia fala que tudo que era deste homem foi morto apredejado, foi queimado, foi destruído, porque não poderia ficar nenhuma semente da família de Acã. Foram mortos, apredejado, ele e a sua casa, seus bois, tudo foi destruído por causa da sua ambição. E quantas pessoas ela traz o problema, ela traz a miséria, ela traz as coisas ruins para dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no meio da sua família, no meio do seu arraial, por causa da sua ambição. Por causa do seu coração que é mau. Que traz discórdia, que traz fofoca, intriga no meio do seu arraial. E a sua própria família, a sua própria parentela, ela é destruída por causa que tem pessoas que elas são assim. Mas que Deus venha guardar a tua casa, venha guardar a minha casa, a minha família, a tua família, desse espírito maligno